Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez aqui na Rádio Lola Paluter para conversarmos um pouquinho aqui no Lola Talk. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Ana Carolina, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. João? Muito boa tarde pessoal, boa tarde você ouvinte aqui na Lola Paluter, seja muito bem-vindo a mais um Lola Talk. Vamos começar ouvindo um hino de louvor, daqui a pouco a gente tá de volta. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. O Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Então tá, João. Apresenta pra gente a nossa convidada de hoje, a minha amiga, né, Ana Carolina. Bom, então a Ana Carolina é graduada em Psicologia com enfoque em Terapia Familiar e Casal, também pós-graduada e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, pós-graduada em Neuropsicologia e Neurobiologia de Transtornos Mentais, formada em Terapia Familiar e Casal na Perspectiva Sistêmica. Ela também é fundadora do Na Relação, atuando diretamente com as relações humanas em diversas áreas da vida. Atualmente, além de atuar na prática clínica, ministra cursos de formação. É isso aí, João. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar, conversar com a Ana, alguma coisa, tem como?
Tem como, você pode enviar uma sua mensagem, a sua dúvida, o seu comentário tanto pelo nosso Instagram, @lolapaluter, pode nos seguir por lá também, quanto aqui pelo nosso Instagram. Mas o programa de hoje não é ao vivo, nós gravamos isto há umas 2 semanas atrás, mas pode enviar mesmo assim que a gente vai estar encaminhando para ela. Anota aí o nosso WhatsApp então, 19 99763 7888. Isso aí, João. Então vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Oi, Ana. Que bom recebê-la de novo aqui no nosso programa, no Lola Talk, aqui na nossa Rádio Lollapalooza, para falar sobre esse tema, que é bem, assim, interessante. A gente já até conversou uma vez aqui, o ano passado, com uma outra pessoa, mas eu acho que vale a pena a gente sempre estar conversando a respeito disso. Nunca é demais, né, a instrução, a gente ter um bate-papo, trocar ideias, afinal, sobre tudo isso. Então, a gente quer falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado para a campanha nacional, criada, assim, para prevenção ao suicídio, que é uma questão, assim, bem crítica e bem grave também, né, Ana? Exatamente, Má. Primeiro, boa tarde, né? Falando até a respeito, né, de Setembro Amarelo, a gente tem que pensar que foi criado inicialmente como uma prevenção e conscientização sobre o suicídio. Falar sobre suicídio para a maioria das pessoas é um tabu, né? As pessoas têm receio, acham que não se deve falar, mas é muito importante. E às vezes a gente só falando sobre o tema, a gente consegue perceber o que está acontecendo com alguém, né? Às vezes tocando nesse assunto a gente percebe uma fala um pouco desconexa, e é isso que é o mais importante da gente poder ajudar. E muitas vezes a gente conhece pessoas de perto que muitas vezes fizeram ou tentaram essa questão do suicídio e a gente nem se deu conta o porquê, né? O como, ou até de repente se culpa porque não percebi o que eu não fiz, ou sei lá, uma série de coisas que acontecem nessa hora, né? Sim. Às vezes, a pessoa até pede, dá alguns sinais de ajuda, né? Não é nem às vezes, a maioria das vezes, a pessoa que está passando por uma situação pede sim, né, ajuda. Mas a gente não está talvez com o ouvido tão afinado para perceber. E são comportamentos simples que a gente pode notar. Vamos entrar até um pouquinho só para você perceber, depois eu conto um pouquinho da história do Setembro Amarelo, que aí acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas primeiro, pensando num sintoma de uma pessoa que está em vias de, né, cometer o suicídio, a gente vai perceber uma alteração comportamental muito grande. A gente sempre pensa, né, que um suicida é aquele depressivo clássico, né, que está na cama, né, totalmente acamado, triste, sem esperança de vida. Mas às vezes esse não é o perfil de um suicida. Pode ser um perfil de uma pessoa que está totalmente mais agressiva, intensa, impulsiva. Na sua grande maioria, são pessoas que ou passaram ou estão passando por algum problema, não só de saúde física, mas também algum problema no âmbito familiar, no âmbito econômico. Então, sempre tem um motivo ali por trás, e aí é bom a gente ficar em alerta, vamos dizer assim, sobre tudo que está acontecendo as pessoas que estão à nossa volta, né? Principalmente aos nossos entes queridos. É perceber principalmente mudança comportamental. É interessante isso. Depois eu vou contar um caso, vamos dizer assim, particular até, mas muitas vezes a gente não se dá conta, não percebe, e a hora que vê, fala, mas por quê, né? Bom, mas isso aí são coisas que acontecem. Fala então um pouquinho sobre essa questão do porquê e quando, onde, como surgiu essa campanha do Setembro Amarelo. Tá. O Setembro Amarelo, Má, ele surgiu... Primeiro a gente tem que falar que, assim, esta campanha, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é todo dia 10 de setembro. Então, ele é lembrado neste dia. Mas a campanha, ela surgiu
através de um fato super triste, né? Mas eu gosto sempre de contar isso porque foi a partir daí que acabou inspirando as autoridades, né, a criarem. Foi inspirada na história do Mike M. O Mike M era um jovem de 17 anos, ele era apaixonado por mecânica e ele restaurou para o uso dele mesmo um Mustang amarelo. Então ele tinha uma paixão por este carro e sim, pelo amarelo. Quando ele cometeu um suicídio em setembro de 1994, no dia do velório dele, todos os familiares, amigos, eles distribuíram cartões com fitas amarelas. E foi daí que teve, né, as autoridades tiveram talvez esse insight, né, essa sacada de vamos usar o amarelo como uma cor, né, de alerta, de prevenção e conscientização do suicídio. Então, apesar de um fato super triste, foi onde realmente surgiu a ideia da gente poder falar sobre o tema. E no Brasil, apesar disso ter acontecido em 1994, no Brasil, só a partir de 2015, ou seja, é bem recente que a gente adotou, né, as fitas amarelas e a campanha de conscientização. Começou pelo Centro de Valorização à Vida, inclusive eu acho assim, de extrema importância a gente falar, o Centro de Valorização à Vida, telefone 188, ele está ali 24 horas para atender as pessoas que estão aí em situação iminente do suicídio ou, né, precisando conversar porque gostaria de uma ajuda. Então é importantíssimo a gente sempre lembrar isso e poder divulgar. O Centro de Valorização à Vida presta um serviço maravilhoso no país inteiro. E também foi adotado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2015 também. Eu lembro até que um tempo atrás tinha até, digamos assim, propaganda na TV falando a respeito do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Agora já faz um tempo que eu não notei mais isso. E é um trabalho voluntário também, né? As pessoas estão ali, é todo um trabalho voluntário de ouvir as pessoas mesmo, né? Sim, hoje eles têm, além do canal, né, do telefone, eles também têm um chat que você pode escrever, conversando com as pessoas ali ao vivo, né, online mesmo. E quanto à divulgação, na televisão, em alguns canais ainda passa, mas muito pouco. Eu não sei se você tem o hábito de ficar fuçando, né, navegando pela internet. Se você navegar, tiver ali com o olhar bem atento, tem ainda alguns banners, algumas publicações do CVV divulgando. Eles estão bem ativos, sim. Ai, que bom, porque isso é interessante. Muitas vezes é nessa hora que uma pessoa se liga e, de repente, até se livra dessa situação toda, né? Agora, fala um pouquinho da importância da gente falar a respeito dessa questão do suicídio. O suicídio, como eu comecei, né, falando, ele é um tabu, né, para as pessoas. A gente sempre entende, né, que é uma coisa que nunca vai acontecer próxima da gente ou com a gente, né? A gente sempre vai pensar muito que o suicídio é uma coisa que é para louco. Sempre vai existir um preconceito por trás, E a principal importância da gente falar sobre o suicídio é justamente por conta da prevenção. A gente consegue, através de informações verdadeiras, reais, passar a informação e, por consequência, prevenir, Existem, inclusive, alguns mitos sobre, né, o suicídio que a gente tende a ignorar, de certa forma. Como aquela coisa assim, quem fala não faz. É o que a gente brinca muitas vezes. Exatamente, só que essa é a mais, vamos dizer assim, é a coisa que não é verdade mesmo, Porque assim, quem fala não é que está querendo chamar atenção, ela está dando um sinal de, talvez o último sinal de que ela está precisando de ajuda.
que ela tá com umas frases, né, falas tão desesperançosas, que sim, ela precisa de ajuda, então ela fala. Eu vou me matar, vou me jogar da ponte, vou, né? Sim. Aí muitas vezes a gente fala assim, não, se ela fosse mesmo, ela já teria feito isso. Mas também não tem aquela coisa assim de alguém que usa isso um pouco para chamar atenção também, ou não? É e não é, né? Nesses casos, são caso a caso que a gente tem que avaliar. Claro que quem fala isso tem um motivo muito sério por trás. E mesmo que seja só com o intuito de chamar uma atenção, porque talvez não tenha nem o planejamento do ato de suicídio ou a execução em si, né, que seria a tentativa, essa pessoa ela está falando isso por algum motivo. E ela está falando, pedindo uma ajuda, por mais que não seja o suicídio, mas às vezes ela pode estar num processo depressivo, num processo até, né, de algum transtorno mental que está trazendo alguns pensamentos desesperançosos. Então, todo mundo que fala, a gente tem que dar importância, mesmo que aparentemente seja só para chamar atenção. Queira ou não, tem alguma coisa por trás ali, né? Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre falar, Má. Um outro mito, até entrando a respeito da fala, é que a gente não deve perguntar para uma pessoa se ela vai se matar, Má. Nós temos que perguntar, sim. Às vezes a pessoa está tão desesperançosa que ela vai falar que sim ou que não, ou que ela quer saber um pouco mais sobre o tema. Às vezes elas buscam na internet sobre o tema, sobre suicídio, ou como fazer, como planejar e executar. Então, precisa falar, precisa perguntar se essa pessoa está tão depressiva ou está tão frustrada, desesperançosa, que ela precisa ser orientada corretamente. Nossa, agora você me assustou um pouquinho, assim. Se para pensar, né, que a pessoa vai na internet para procurar meios para se matar, para dar o fim na sua vida. E lá na internet acha, né? Mas, infelizmente, na internet tem tudo. Tem coisas maravilhosas para a gente melhorar, evoluir, ter mais informação, ter mais conhecimento, mas ao mesmo tempo também tem coisas muito ruins. A internet a gente tem que ter um belo de um filtro, né? Até para a nossa saúde mental a gente precisa fazer um filtro. E sim, as pessoas vão em busca da internet, de informações da internet de como fazer. Tentar isso, né? Você sabe que eu me lembrei agora numa situação, existem, não sei se, acredito que você já tenha visto isso, a questão de jogos em que as crianças ou adolescentes, eles são assim, eles se envolvem tanto nesse jogo que de repente eles acabam fazendo mal para outras pessoas, né? Em função de um jogo, né? Sim. Eu não sei, parece que teve alguma coisa assim, um massacre, alguma coisa, que era uma questão, um desafio num jogo e a pessoa foi lá e matou outros em função disso. Sim. Mas aí a gente vê como que a saúde mental ela é muito importante. Um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde, que é uma forma da gente preservar a nossa saúde, é fazer um filtro sobre o uso da internet, porque é um fator muito prejudicial. O uso de jogos, de telas, de certa forma, pode vir a ser prejudicial, sim. Existem muitos jogos agressivos, existem muitos grupos de desafios na internet, que são grupos que, não vou generalizar, mas existem grupos que são bons, mas muitos são ruins. E sim, lançam desafios e aí, principalmente os nossos jovens que estão num processo aí de amadurecimento, eles tendem a comprar essas ideias e acabam confundindo um pouco a realidade com a fantasia da internet. Acabam se mutilando, né? Acabam fazendo umas coisas que não fazem sentido, né? Que coisa. Sim. E aí, uma pessoa tentou o suicídio, será que ela vai tentar de novo? Ou ela tenta? Como é que é isso? De repente ela tentou e não deu certo, e aí?
Mas, A probabilidade dela tentar de novo? até existe, mas a partir do momento que ela está num tratamento, medicamentoso, terapêutico, se ela aderir a esse tratamento, nós ficamos muito mais tranquilos de que não vai existir uma segunda vez. Essa pessoa precisa, desde a primeira fala ou da primeira tentativa, porque às vezes a gente não consegue perceber sim, mas desde esse primeiro momento ela precisa ser assessorada, ela precisa buscar ajuda sim, com profissionais, para justamente a gente prevenir, né, que não exista uma segunda tentativa. Agora, pessoas que não estão assessoradas e continuam da mesma forma, a probabilidade sim pode existir, infelizmente. É interessante, né, como a cabeça... como é que a gente vai dizer isso? A cabeça da gente é um mistério, né? Sim. Tem tanta coisinha ali que de repente pode complicar tanto, né? Por isso que a gente tem que ver bem aquela questão da causa, o que pode estar causando isso, o que leva a pessoa a fazer, não sei. Exatamente, Má. É interessante a gente pensar primeiro em tudo que pode ocasionar o suicídio, que pode levar uma pessoa a pensar, planejar e executar. E eu falo exatamente isso, Má, porque assim, o suicídio ele tem fases. A gente não pode, por exemplo, sempre quando chega alguém lá no consultório, por exemplo, que fala sobre suicídio, eu preciso entender qual fase que essa pessoa tá. Ela só tá falando isso, falas desesperançosas, ela está planejando ou ela já tentou, ou seja, ela já executou aquele planejamento ali que ela fez na segunda fase. Então, isso é muito importante a gente entender. Mas assim, independente de qual fase que essa pessoa esteja, são várias possibilidades. E é importante a gente pensar assim, que a maioria dos suicídios, se a gente for observar, tem pessoas que tiveram aí algum transtorno observado. Seja uma depressão, seja um bipolar, seja uma dependência química, né, uma esquizofrenia também. Mas é importante a gente pensar que não podemos generalizar de forma alguma. Às vezes uma pessoa que não tem nenhum transtorno mental pode sim cometer um suicídio. Isso pode acontecer. Então, não é porque... Primeiro, aí a gente também tem que olhar os dois lados. Uhum. Não é porque eu posso ter um transtorno mental que eu vou me suicidar. Então, uma coisa não está ligada à outra, apesar de ser saúde mental. E pode ser que eu não tendo nada, eu posso sim me suicidar. Ter uma tentativa, né, uma execução de suicídio, sim. Então, o que a gente tem que olhar, Má? É o contexto geral. É isso que a gente tem que observar. Além dessa pessoa, se ela tem algum transtorno ou não, a gente tem que observar, sim, os aspectos psicossociais. O que quer dizer psicossociais? Como que está o meio à volta dela? Ela está com alguma incerteza econômica? Alguma insegurança, né? Do que a gente fala da pirâmide de base, que seria o quê? Uma moradia, uma alimentação. Será que ela está com alguma incerteza do futuro? Será que ela sente solidão? Será que ela tem medo da morte? Será que ela está em luto? Será que essa pessoa não está passando por algum período ansioso? Então, perceba que são várias possibilidades que a gente tem que olhar. Agora, você falando, eu fui lembrando de algumas situações e que eu vivi, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Teve uma pessoa, uma moça, ela namorava muito tempo. E aí terminou o namoro. Ela foi e tomou um veneno, tentando acabar com a vida dela. Quer dizer, tentando não, ela conseguiu, né? Acabar Sim. com a vida dela. Então, ali é uma situação, mais uma outra pessoa que foi mais ou menos por esse caso. Aí também tem um casal,
assim, os dois já idosos. Aí o marido tentou o suicídio tomando, só que ele não conseguiu, tomando um veneno lá, mas assim, não era veneno, ele se confundiu, pegou outra coisa, era mais fraco, enfim, se recuperou e tal. Aí mais tarde, daí se ficou sabendo que ele quis fazer aquilo, porque como a esposa já estava mais madura, assim, mais idosa, ele falou que se ela fosse antes que ele não ia conseguir viver sem ela, né? Gente! Para você ver o que passa na cabeça das pessoas. Você vê que, assim, esse caso, por exemplo, de término de relacionamento, você pode ter certeza que não é o primeiro, e eu vou Sim. falar uma coisa até que parece pessimista, mas também não vai ser o último que você vai ouvir ao longo da sua vida. Né? No consultório, eu já ouvi vários casos de pessoas totalmente diferentes. Na minha vida pessoal, eu também já vi um caso muito parecido com esse. Então, essa questão da perda do outro, do luto principalmente, está muito ligado também a possibilidades de suicídio. Mas por quê, Má? Porque a gente desenvolve, quando a gente se relaciona, não estou dizendo que são todos os casais, mas a gente tende a desenvolver uma certa dependência afetiva. Esse casal de idosos aí que você contou, provavelmente esse marido desenvolveu uma dependência afetiva sobre essa esposa, a ponto de que se ela falecesse, ele não ia dar conta de fazer as coisas sozinho, né? De permanecer aqui e tocar a vida. Então foi uma escolha que ele fez diante de um medo. Aí eu tenho outro fato verídico também. Nossa, gente, eu tô começando a ficar com medo já. Tudo assim, conhecido, meio parente. Ali onde eu moro, a casa até onde eu moro, era um dos meus bisavós. Olha pra você ver, né? Aí, assim, a minha mãe estava grávida, né? Eu estava para nascer, então eu não os conheci. Mas minha mãe sempre contou isso. Que a minha bisavó faleceu, porque ela estava doente já, velhinha e tudo mais. E aí o biso, né? Vamos dizer assim, o meu bisavô. Então, o que ele fez? Ele se preparou, colocou a roupa que ele queria ser enterrado, separou o sapato. Ai, a cara do João ali, ó. Coitado! E assim, acho que foram uns 20 dias depois que ela se foi. Ele tomou um veneno e se foi, mas ele se preparou, né? Tomou, deitou na cama, tudo, com paletó no braço, sabe? Umas coisas assim. Então a gente... E quem achou ainda foi o meu irmão mais velho, né? Criança, aí foi lá na casa do Biso, que a gente morava tudo no mesmo quintal, então foi o meu irmão que achou. Então são situações assim que são complicadas, né? E a pessoa realmente, ela não... aquela dependência que você falou, né? Sim, né? sim. E uma coisa interessante na sua história é que assim, a gente pensa, né, que suicídio ele é um ato mais contemporâneo, ou seja, né, dessa loucura que a gente vive nos dias atuais, que proporcionam maior a possibilidade de um suicídio. Mas o suicídio, ele sempre existiu, Má. Ele sempre existiu, ele sempre esteve. Se a gente for pegar histórias mesmo, né, do passado, de 100, 200 anos, sei lá, você vai identificar casos de suicídio. Ele sempre existiu porque ele faz parte da saúde mental, e desde que nós somos pessoas, né, nós temos aí a possibilidade da gente ter alterações na nossa saúde mental. É nessa hora que a gente tem que se preocupar com ela, né? Exatamente, Má. Má, uma coisa que eu gostaria até de falar, que eu acho interessante a gente manter até essa linha de raciocínio, é mais sobre os sintomas de uma pessoa que pode vir a ter aí uma ideia, né, uma ideação suicida, ou até mesmo o planejamento e a possível execução, até para a gente poder orientar um pouco mais os ouvintes a terem uma percepção um pouco mais aguçada. Tudo que eu vou falar aqui a respeito de sintomas, mas não significa efetivamente que a pessoa tem ideação suicida. Mas, quando a gente fala de alterações comportamentais, é importantíssimo a gente ficar em alerta. O que são essas alterações comportamentais? Mudanças de humor,
uma tristeza muito profunda, isolamento social, aquela pessoa que não quer sair de jeito nenhum, não quer ter contato com o mundo. Piora, né, no rendimento escolar ou até mesmo profissional, se for adulto. E eu tô falando escolar por conta dos nossos adolescentes. Existem casos muito... aumentou-se sim o número de casos de adolescentes que estão com ideação suicida. Que mais? Deixar de fazer atividades que antes achava prazerosa, gostoso. Pessoa que se descuidou, se desleixou com a aparência. Então pega assim, pessoas que eram muito vaidosas, que hoje sequer penteiam o cabelo. Você começa a perceber que existe aí uma alteração. Atos inconsequentes ou irresponsáveis. Então, dirigir em alta velocidade, uma pessoa que já tem toda aquela lista de sintomas, né? E aí você vê que ela está dirigindo em alta velocidade, é um ato irresponsável ou inconsequente. E uma coisa que aí não é só comportamento, né? Mas também está ligado aí, né, às emoções, são pessoas que estão com frases desanimadas, desesperançosas. Então, aquela coisa assim, pra quê? Não precisa nem se preocupar comigo, eu fico aqui, eu sou sozinha. Sabe, aquele que parece até às vezes um drama, Má, que na verdade não é um drama, né? É real. Nossa, vai passando filme na cabeça da gente, né? Sim. É essa pessoa assim que de repente pega um carro e sai que nem um doido, né? Ela não pensa que de repente ela pode só se prejudicar, mas ela pode prejudicar uma outra pessoa, né? Que não tem nada a ver com o caso. Sem dúvida. Né? Isso que é complicado, né? Sem dúvida, Má. A gente tem que ser responsável, né? Se a gente está sendo muito irresponsável ou inconsequente, ou seja, não pensando nos outros, é porque tem alguma coisa aí, alguma alteração de um declínio. A gente pode falar que pode ser um declínio aí a respeito da saúde mental. Isso tudo está relacionado com a depressão também. Nossa, Má, sim e não. E não. Porque assim, vamos pensar, por exemplo, as principais enfermidades, vamos dizer assim, né, ou doenças da ordem de saúde mental, que aí você consegue perceber que, em alguns aspectos, não necessariamente uma pessoa depressiva pode vir a cometer um suicídio. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa. A partir do momento que uma pessoa ela se torna muito ansiosa, a ponto de desenvolver ataques de pânico e tudo mais, automaticamente vai existir uma alteração de humor. Pode ser que sim, exista a impulsividade, e no momento que aconteceu uma frustração muito grande ou algum problema que essa pessoa não soube lidar, ela pode tomar uma atitude impulsiva de planejar e executar ao mesmo tempo o suicídio. O suicídio, ele pode passar anos na cabeça de uma pessoa, como pode ser que de um dia para o outro essa pessoa decida, planeje e execute. Nossa, que... O João quer fazer alguma pergunta? Que agora... A cara do João, né? Não? É um tema pesado, né, João? Eu entendo. Né? Ainda mais você tá ouvindo as minhas histórias aqui e fala assim, não. Não, eu aproveitei esse tempo para fazer algumas pesquisas rápidas aqui de números. Para pessoa que tá ouvindo ter talvez uma noção da gravidade. Então, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registrados mais de 16.200 casos no Brasil. Isso dá uma média de 44 por dia. Se a gente olhar a nível mundial, a OMS afirma que há mais de 700 mil casos em 2022. Eu acho que ali a João pandemia... e Má, a cada 40 segundos, uma pessoa morre em algum lugar do nosso planeta por suicídio. E eu acho também que a pandemia veio, assim,
potencializar essa questão também, né? Sem dúvida. Eu tenho até uma ideia de um dado aqui que dá para você ter uma ideia do quanto que mudou, né? Em 2010, de 2010 para 2019, 2020, mais ou menos, nós tivemos um aumento de 43% do número anual de mortes por suicídio. Isso porque não foi contemplado a pandemia. Na pandemia, nós tivemos um aumento significativo das pessoas a respeito de tentativas também, né? Que aí a gente fala que são só as notificações, mas também de o próprio suicídio executado, né? Deu certo, na verdade, é uma coisa que deveria dar errado. É porque tem os dois lados, aquilo que de fato aconteceu e o tanto que tentaram, mas não conseguiram, né? Sim. Que muitas vezes corta o pulso ou corta não sei o quê, mas é socorrido a tempo e aí, ou mesmo uma intoxicação por algum elemento, alguma coisa assim, que a pessoa é salva, né? Sim, sim. Existem, na verdade, como que eles notificam, né? Que até esses dados que o João falou, eles são notificados como violência autoprovocada, que aí é o nome que é utilizado para suicídio e tentativas de suicídio. Então, quando a gente fala de, por exemplo, alguns dados da Secretaria da Saúde, a gente fala de violência autoprovocada, que são só as notificações totais. A gente não sabe exatamente, nesses dados em específico, se realmente houve o suicídio consumado ou se conseguiu aí ter só salvar, chegar a tempo aí para socorrer. Entendi. Mas o maior número de notificações, é de 20 a 59 anos. De jovens. Bom, vamos dizer assim, de jovens até a É meia o que a idade. gente chamaria de adulto, o adulto maduro, né? Que são essas duas fases, o jovem adulto. É o que mais hoje em dia a gente tem notificações. De 20 a? Repete pra mim. 59. Putz, eu ainda tô dentro dessa lista. Mas você não tem perfil. Fica tranquila. Nesse ponto eu posso te afirmar 1000%. Ai, que bom. É que você Não cuidou tem. de mim, né? Ai, gente. E agora? Depois de tanta coisa assim pesada, como é que a gente faz para cuidar um pouco da saúde mental, pra gente não ir para esse caminho, pra gente ter um equilíbrio, enfim? Antes de eu te contar isso, eu vou falar uma coisa que é um dado muito curioso, que até tem um pouco a ver sobre o nosso bate-papo anterior, aquele que nós fizemos, né, uns meses atrás. Nós falamos um pouquinho também, né, ali dentro de ansiedade e depressão, a gente também falou sobre um índice de felicidade, sobre um estudo sobre felicidade que até o João tinha comentado. E engraçado que, assim, os jovens hoje, de 15 a 49 anos, a 49 nesse caso, tá, são os que mais estão predispostos a desenvolver algum problema de saúde mental. E aí a gente já não tá mais falando sobre suicídio, e sim sobre saúde mental, seja qual problema que for. Uma ansiedade, uma depressão e tudo mais. Inclusive, cerca de 10% da população desenvolve um problema aí de ordem mental, ou seja, a cada 10 pessoas que a gente convive, uma com certeza pode vir a desenvolver se já não desenvolveu. Mas o que eu quero falar que é interessante, que é uma luz, né, vamos dizer assim, para nós, é que a partir dos 45, 47 anos, segundo a pesquisa sobre felicidade de Harvard, é onde a gente para ou diminui, vamos dizer assim, a nossa tristeza, a nossa desesperança. Dizem que é a fase, inclusive, que nós somos mais felizes a partir dos 50 anos.
Então, João, eu sei que você ainda vai levar uns anos aí, né, para chegar nessa fase. Eu tô um pouquinho mais para frente, mas também não estou. Mas, a partir dos 50 anos é onde nós atingimos, digamos assim, que o ápice da nossa felicidade. Então, a quantidade de pessoas com problemas mentais a partir dos 55 anos tende a diminuir. E se a gente for olhar em dados, estimativas, é verdade. A gente fala muito que idoso fica muito depressivo, dependendo do caso, sim, mas a fase dos 50, 60 anos é uma fase muito positiva para o ser humano, porque ele já tem a maturidade, ele já viveu grande parte, né, já adquiriu experiências e já pôde moldar o ambiente para um ambiente mais saudável. Eu acho que isso faz todo sentido, porque é nessa fase que a gente já começa a ver a vida de uma maneira diferente. Você Sim. acaba assim tentando, vamos dizer assim, aproveitar melhor aquilo que você tem, né? Sim. Você dá mais valor a pequenas coisas, a pequenas conquistas, uma viagem, enfim, são coisas que a gente começa a valorizar mais, né? E certos probleminhas, a gente fala assim, deixa pra lá, né? Não vai adiantar nada. Não é por aí? É exatamente isso, Má. Chega um determinado momento da vida que a gente não leva tanto em consideração algumas coisas, né? Esses dias eu estava até conversando com uma paciente minha falando a respeito, né, de a questão estética, do quanto que a gente precisa, né, ter um padrão de beleza e tudo mais. E, na verdade, isso é uma coisa muito de jovem, né, que precisa se inserir num contexto, então ele entra muito nessa questão da beleza, do padrão, da estética e tudo mais. As pessoas mais velhas já tendem a se preocupar menos, né? Principalmente mulher, se tem uma celulitezinha aqui, né? Uma estriazinha ali, a gente passa a não se importar, porque isso não é tudo. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, sim, a gente vai ficando mais feliz, a gente vai melhorando um pouquinho o nosso olhar sobre a vida. Mas o cuidado para a nossa saúde mental não é só o envelhecer, hein, Má? Vamos pensar que é isso, que só ainda isso bem, vai né? fazer com que a gente melhore. O João já tava preocupado Eu tô aqui. há 30 anos da felicidade ainda. Aí complica. Pois é, 30 anos é muito tempo. Eu ainda tenho 10, João, então eu também estamos aí caminhando. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, a gente não vai ser feliz sempre, não vai ter problema sempre, é sempre o equilíbrio. O equilíbrio não, né? Mas as coisas vão acontecer e a gente tem que saber levar. Nem tudo é tristeza, nem tudo é só felicidade, né? Exatamente. Então tem que aproveitar e viver cada momento aquilo que ele traz pra gente. Nossa, agora fui profunda. Você foi profundíssima e você, querendo ou não, você citou a pesquisa sobre felicidade lá de Harvard que eu acabei de falar. Porque exatamente o que eles colocam é equilíbrio. Felicidade, a gente não vive felicidade plena a todo momento. A gente tem que fazer uma conta, vamos dizer assim, né? No final do dia, se eu passei por mais momentos felizes ou mais momentos tristes. E aí a conta tem que ser mais felizes, ou seja, eu sorri mais do que fiquei mais brava, mais irritada, mais triste. Tem que valorizar aqueles momentos que você ficou mais feliz, porque senão... Exatamente. Viu, João? É assim, João. A gente vai aprendendo já. Mas, João, vou dar alguns cuidados aqui para você, para a questão da saúde mental. Não acho que você precise, mas sempre é bom a gente andar na linha, vamos dizer assim, para não ter nenhum prejuízo maior aí, tá bom? Manda bala. Vamos lá. Atividade física é o primeiro. Tá tranquilo. Por que atividade física? Como que tá aí a tua, João? Tá tranquilo. Tô até magro demais, de acordo com a minha mãe. Mas o que você então... faz de atividade física? Cara, eu ando, eu corro, jogo bola. Olha... A bike tá quebrada, mas quando consertar, vou andar de bike também. Olha que coisa boa. Temos aí um esportista, né, aqui no programa, tá ótimo.
E a tua saúde física, saúde não, atividade física, como estamos? Pilates 2 vezes por semana. Sagrado. E se muito eu não bem. vou, minha professora briga comigo. Muito bem. Por que que a atividade física ela é tão importante, né? Porque assim, faz com que libere hormônios ligados ao prazer, como a endorfina e a serotonina. Querendo ou não, é uma forma, vamos dizer assim, né, de um doping natural para a gente ficar mais equilibrado, pelo menos na parte química do nosso cérebro. Então, a atividade física para a saúde mental, ela é extremamente importante. Não só para a saúde mental, mas para o corpo inteiro, né? Você pode ver que é um consenso. Eu falo que a classe médica nem sempre tem o mesmo consenso de tudo, mas de atividade física não tem uma especialidade que não fale que não se deve fazer. A não ser uma pessoa, vamos pensar assim, um ortopedista que a pessoa quebrou o pé e ela não pode, aí tudo bem. Aí é uma outra situação, mas ainda dá para movimentar o braço, né? Exatamente. Mas é assim, eu vejo por mim, muitas vezes eu chego assim, vou lá pro Pilates, eu tô assim meio aborrecida, meio cansada, tal, mas você começa a fazer os exercícios, começa a conversar com a professora ou quem tá do seu lado, gente, pronto, você sai de lá numa outra situação, né? Já muda. É muito interessante isso, é muito bom. É exatamente isso. Eu costumo falar que quando eu tô correndo, os primeiros 10 minutos são os difíceis. Porque eu tô ainda não entrei no pique, né? E ainda não liberou toda a endorfina e a serotonina. Depois dos 10 minutos, aí é tranquilo, aí você termina que fica super feliz. Dorme bem, né? Tem aquela coisa assim diferente, né? Esse é o segundo ponto, o sono. Existe, né? Eu costumo falar que é meu professor, porque eu gosto demais dele. Ele fala que sono é inegociável. Eu também acho. Sim, a gente tem que ter uma rotina do sono para dormir, para acordar, para deixar o nosso cérebro fazer exatamente o que ele precisa, que é a lavagem cerebral. Ele limpa tudo, deixa tudo em ordem. Vamos dizer assim que o sono é a faxina do cérebro. Se a gente tem privação de sono, a gente pode ter não só problemas mentais, como a gente também pode ter prejuízo cognitivo, até de memória, de um nível de inteligência, por exemplo, você acaba esquecendo coisas. E piora o rendimento do nosso dia, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja lá o que for. Então, uma coisa que eu investigo sempre quando um paciente chega, eu falo, como que você está dormindo? Para eu saber se isso está trazendo também algum prejuízo para o processo aí do tratamento da saúde mental. Então tá, João, tá vendo, hein? Atividade física, dormir bem, o que mais? Alimentação. Agora é a parte chata, que todo mundo odeia, mas é essencial. Um chocolate é tão bom. Uma pizza na quarta-feira de noite. Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Bem geladinha. Pronto, O açúcar, jogamos né? tudo por água abaixo. O açúcar acabando com o nosso cérebro lindamente, né, gente? Eu vou puxar a orelha de vocês. Tudo bem que assim, eu concordo que de vez em quando, tudo bem. A questão é o que você também falou, equilíbrio. É o equilíbrio, mas a gente tem que pensar que quanto mais a gente se alimenta mal, precariamente, mais a gente acaba tendo alterações no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele precisa de alguns tipos de proteínas, energias, vamos dizer assim, para ele funcionar. Se ele não tem, ele vai tirar de onde? De lugar nenhum. Porque o nosso cérebro, ele é muito, muito, muito delicado. Então, ele não vai conseguir tirar daquela gordurinha do nosso corpo para gerar energia para ele. Ele vai parar de funcionar adequadamente. Então, a alimentação saudável é muito importante. Mas a gente pode comer um chocolatezinho, né? Um pouquinho. Pode. A pizza na quarta-feira, pode, não pode? Peraí, aí vamos entender.
A quarta é véspera de feriado, ou seja, né, já feriadou ou não? Porque no meio da semana, João, você falar que você vai comer uma pizza, ai, que maldade, viu? Eu aqui, né, no meu franguinho com salada na quarta noite e ele numa pizza? Então, João, explica essa história direito aí. Pô, é um aniversário. É Ah, uma comemoração. Não, tudo bem, aí são ocasiões, né? Mas, gente, assim, a gente tá brincando, mas é importantíssimo pensar nisso. A alimentação, ela precisa ser balanceada, é fazer escolhas mais saudáveis. Tem um médico que fala que quanto mais a gente descascar do que desembalar, é melhor. Então faz sentido isso, né? Alimentos mais saudáveis do que a gente ficar comprando coisas processadas, fast foods e tudo mais. Significa que é proibido? Não. É só equilibrar. equilíbrio é tudo, né? Exatamente. Equilíbrio é tudo. Tem aquela hortinha em casa, né? Não entendi, João. Tem aquela hortinha em casa, cultivando aquele verde. Muito bem, isso mesmo. É O mais saudável. alfacezinho que você pega ali, já come. A cenoura que você puxa ali da terra já lava e boa, né? Bem Ai, que fresquinha. delícia. Coisa boa, né? Que delícia. Muito bom mesmo. Um outro cuidado com a nossa saúde mental, Má. O que você imagina aí? Nossa, fala, João. Eu tô pensando em bons relacionamentos, boa conversa, jogar conversa fora de vez em quando que a gente precisa, sabe? Dar uma volta, desligar, Dá risada. dar risada, olha. Muito bem. Vida social, Má. Exatamente. É um fator, sim, de cuidado com a nossa saúde mental. E não é só o dar risada. Sabe aquele amigo que a gente pode falar qualquer coisa, até desabafar, até, né, contar todas as nossas lamúrias, mas ao mesmo tempo depois a gente está dando risada e tudo mais. Além disso, de vida social, né, de você sair, ver gente, fazer coisas, ver que a vida está passando, está existindo, vamos dizer assim, principalmente depois da pandemia, que a gente ficou muito em casa, quando a gente sai, eu não sei vocês, mas eu sempre quando saio eu falo que delícia ver a vida acontecendo, porque, né, uma coisa é eu ficar dentro de quatro paredes, outra coisa é eu estar livre para fazer as coisas. Então, isso é muito importante, sim. Se relacionar, né? Ter aquele momento de estar junto com as pessoas, né? Sim, de estar em lugares abertos, junto com pessoas, de conversar, de se envolver, né, nesse movimento. Então, sim, faz muito bem. Mas, Má, tem um cuidado que aí ele é feito mais, assim, num lugar mais tranquilo, reservado. O que você acha que é? Nossa, e agora, hein? Lugar tranquilo, reservado, eu vou querer dormir. João, ajuda aí, João. Quase! Tá quase? Má, a meditação. Olha, A meditação a gente tende a fazer num local mais tranquilo, reservado. E muita gente faz meditação ou ao acordar ou quando for deitar para dormir, né, à noite, na própria cama. Não tem problema nenhum e é super saudável. A meditação, a gente começa a se conhecer um pouco mais. E automaticamente, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre nós mesmos, a gente passa a ter um pouco mais de controle sobre as nossas emoções. Vou dizer que assim, é um pouco mais. A gente não tem controle 100% das nossas emoções. é porque emoções são emoções, né? É uma coisa que Exatamente. explode, ou então é intrínseco, enfim, emoção é uma coisa complicada, né? Mas indo por esse Sim. lado também da questão da meditação, aí eu já lembrei, assim,
da questão da oração, vamos dizer assim, né? Nessa hora também, acho que um contato, você conversar com Deus. Eu não sei se você tem alguma religião, Ana, se você participa de alguma igreja, mas o conversar com Deus também ajuda muito nessa hora, né? Essa questão da fé também ajuda muito nesse sentido, Sim. né? Mas a gente fala muito a respeito, sim, de espiritualidade, que é essa questão da fé. E aí, assim, dentro da religião, né, da religiosidade de cada um, ou da espiritualidade de cada um, fazer essa oração, ter esse momento, né, de cuidado, você com Deus, ou você com, né, com quem você quer que seja, né, dentro da tua fé e da tua religião, é muito importante e faz muito bem. Existem estudos que, assim, quando a gente está fazendo uma oração, a gente ativa, sim, algumas áreas do cérebro tão próximas quanto a uma meditação. É interessante isso, né? A oração, querendo ou não, é uma meditação, só que com um cunho religioso, apenas, né, assim, que é muito positivo, mas a meditação em si, ela não tem esse ponto, mas a oração, ela é extremamente importante. Uma coisa que eu costumo falar muito é assim, a gente precisa ter, pelo menos, uma crença de que existe um ser maior que nós, para, primeiro, né, ter aquele momento de se sentir seguro, acolhido, apoiado e tudo mais, mas também da gente se sentir também humilde, né, de não querer ter também aquele ego inflado, enorme e tudo. Então, é o famoso assim, você não é Deus, né? É isso aí. Mas legal, Ana. Mais alguma consideração você teria pra gente hoje? Que nosso tempo já tá rodando. Ó, a conversa rendeu hoje. Rendeu, olha só. O que eu vou colocar como consideração, independente da gente estar falando sobre prevenção e conscientização do suicídio ou sobre saúde mental, precisando de ajuda, vai atrás de um profissional. Vai atrás das pessoas que cuidam, sim, desta área. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, um neurologista, seja qual for a área em si, mas não deixem de buscar ajuda. Esse é o fator principal para a gente melhorar, evoluir e seguir adiante aí, apesar de algumas dificuldades. Ana, quero te agradecer. Foi muito bom o nosso papo de hoje. Tá? Quero dizer assim, pedir também que Deus abençoe você nesse teu trabalho, que é muito importante, muito obrigada, né? Nessa questão da saúde mental das pessoas, a ajuda que você dá às pessoas, assim, eu falo de experiência própria, a gente aprende a se conhecer melhor e sim, a lidar com os problemas que a gente tem, né? Então, que Deus te abençoe nessa lida. Né, que é muito obrigada, amém. João? Aproveite para seguir o Na Relação lá no Instagram. Você que está nos ouvindo aí, pode anunciar aí também. @na_relação. Aí é o meu Instagram. Precisando de alguma coisa também, só me chamar também por lá, que estou à disposição. E mais uma vez, obrigada aí por chamar, pela oportunidade de eu falar sobre saúde mental aí, poder conscientizar e informar as pessoas do quanto isso é importante. Valeu, Ana. Beijos. Beijo. Então, pessoal, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Foi um bate-papo bem gostoso com a Ana Carolina. É um assunto, assim, um pouco pesado, né? Profundo. Mas que no final foi mais descontraído e a gente tem que aprender a ver e a cuidar dessas pessoas que têm esses transtornos, para a gente tentar evitar tudo isso, né? Então, um abençoado final de semana a todos e até a próxima. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui por hoje, ficamos com o hino final, até semana que vem. Estrada conduzir-nos
faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar.